em outra, não decisão, mas de fato agora outra investigação, que é para saber sobre esse dinheiro que foi dado por Daniel Worcaro para bancar o filme Dark Horse. A gente sabe que foi aí revelado pelo Intercept de que o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao Daniel Worcaro. Esse dinheiro chegou, uma parte a ser entregue, e agora o André Mendonça, que já é relator do caso do Master, também vai assumir essa investigação no Supremo Tribunal Federal. Conta um pouco por que o Fachin decidiu passar, então, a investigação a respeito do Dark Horse, que é baseado numa notícia-crime do Lindenberg Farias, para o André Mendonça. O deputado Lindenberg Farias, né, que é do PT do Rio de Janeiro, ele acabou apresentando um documento no Supremo, né, naquele inquérito de coação, onde o ministro Alexandre de Moraes ele é o relator, o mesmo inquérito ao qual o ex-deputado Eduardo Bolsonaro foi condenado por supostamente interferir no processo da trama golpista, onde o próprio pai dele foi condenado a 27 anos de prisão. O deputado petista acabou apresentando esse documento para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse investigar esse financiamento do filme que homenageia o próprio pai de Eduardo Bolsonaro. E ele também aponta, o deputado, que além de Eduardo Bolsonaro, que teria de ser investigado, já que os valores do dinheiro da produção do filme, supostamente, no entendimento do deputado, teriam também acabado ajudando a hospedagem de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele acabou pedindo também que o senador Flávio Bolsonaro e o próprio ex-presidente fossem investigados. Mas o próprio ministro Alexandre de Moraes acabou entendendo que esses elementos que poderiam estar, que estavam nessa notícia-crime, onde o Lindenberg Farias acabou apontando, ele poderiam estar relacionados a um outro inquérito, ao inquérito onde o ministro André Mendonça ele é o relator. E por isso o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes acabou pedindo ao ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele pudesse indicar se de fato essa notícia-crime onde investiga, onde pede essa investigação para a Polícia Federal, acaba querendo não se está envolvendo, né, e se poderia estar alguma prevenção para que o ministro André Mendonça pudesse ser o relator, ou ele mesmo pudesse assumir a relatoria. Aí o ministro, ontem à noite, no final do dia, o ministro Edson Fachin acabou apontando, depois de um parecer da área técnica do Supremo, de que a prevenção desse caso teria que ser sim do ministro André Mendonça, e esse caso já foi distribuído hoje mais cedo também para o ministro, que é o relator do caso Master. Mas hoje de tarde, inclusive, antes de entrar aqui no ao vivo, a gente trouxe na coluna mais cedo de que o próprio Lindenberg Farias entrou com um agravo regimental, questionando se, de fato, esse processo, essa notícia-crime tem que ficar assim com o ministro André Mendonça, já que ele aponta, né, outros elementos como o possível envolvimento de emendas parlamentares, ao qual poderia também alavancar a relatoria do ministro Flávio Dino, já que é o relator dos inquéritos referente a emendas parlamentares na Câmara e no Senado Federal. É um processo ainda que vai demorar algum tempo. O ministro Edson Fachin acabou ainda não analisando esse pedido do deputado Lindenberg Farias, mas é algo que gera um pouco de curiosidade, né? Já que o próprio ministro Edson Fachin acabou acolhendo o parecer da área técnica, indicando que a relatoria desse caso teria de ser sim com o ministro André Mendonça, mas que o próprio deputado Lindenberg Farias ele acaba sendo contra, né, esse parecer do ministro Edson Fachin, porque ele entende que os fatos relacionados a esse episódio não teriam indicativo com os fatos relacionados ao caso Master, apesar de que o financiamento do filme que homenageia o ex-presidente tenha vindo em parte também desse financiamento de Daniel Worcaro, que hoje está preso na Papo Dia. Preso na Papo Dia desde ontem. Semana que vem, provavelmente, a decisão em relação a domiciliar de Jair Bolsonaro. Claro, você vai saber tudo na coluna de Manela Alcântara, junto com o Pablo Giovanni. Pablo, muito obrigado por estar com a gente aqui. Obrigadão, Rafa. Tchau, tchau. Olha,